Queridos amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o irmão Carlos Filho e eu estou aqui para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no final desse trimestre, hoje nós estudaremos a lição de número 13, a última lição desta leva de ensinamentos bíblicos que nós recebemos. E hoje o assunto que nós vamos falar é o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo da lição lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, e versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. A verdade prática da lição diz, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, nesse período da graça, da dispensação da graça, é tarefa da igreja, evidenciar e refletir os valores do reino de Deus. E ao longo da lição a gente vai aprender muita coisa a respeito dessa reflexão, dessa reflexão dos valores eternos, dos valores de Deus para o mundo. Para a gente acompanhar a leitura bíblica que é feita em classe, nós vamos abrir em dois livros também diferentes, Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21 a 23, e Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3 a 7. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 1. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é, Deus conosco. Gálatas capítulo 4. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A Bíblia, ela nos assevera que nós temos uma esperança de um reino literal que irá se ocorrer. Porém, nós que estamos na dispensação da graça, sabemos que o reino de Deus já está entre nós, mesmo com essa esperança futura de um reino literal que há de acontecer, segundo a palavra de Deus, nós conseguimos viver esse reino de Deus e saber que o reino de Deus está entre nós, segundo Lucas, capítulo 17, versículo de número 21. A presente lição, ela vai falar, sobre a implantação do reino de Deus na terra. E essa implantação do reino de Deus está basicamente em contraste com a vida daquele que vive segundo os valores de Deus, em contraste com os valores do mundo. Então, os valores do mundo são um e a igreja vive o valor de Deus, os valores de Deus, e esses valores de Deus é realmente viver o reino de Deus entre nós. Então, a lição vai nos trazer a informação, vai nos relembrar que Deus age, e Deus age para habitar conosco e para reforçar. Nós temos grandes desafios, e esses desafios eles podem ser vencidos, e o reino de Deus ele permanece agindo no mundo por meio da igreja. O reino de Deus está em plena atividade no mundo por causa da igreja. Precisamos nos atentar a isso. Por mais desafios que nós passamos, por mais lutas que nós enfrentamos, o reino de Deus ainda está em evidência por causa da igreja que habita na terra. E este reino de Deus está justamente ligado ao fato daquele que vive e age de acordo com os valores divinos, com os valores de Deus em relação aos valores do mundo. Em primeiro ponto da lição, nós temos o reino de Deus e o primeiro subponto é a encarnação de Cristo. Nós entendemos que o reino de Deus são os valores de Deus dado à igreja em relação ao mundo. Então, o primeiro ponto para a gente entender
como o reino de Deus ele começa através da encarnação de Cristo. E aí nós temos o evangelista Mateus assegurando, e ele assevera que a profecia messiânica a respeito de Cristo se cumpre no nascimento de Jesus, através de Maria, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo visita Maria e dela, como um ventre, uma barriga emprestada, Jesus vem à existência, Jesus nasce, Jesus é gerado e ele nasce santo, santificado, porque ele tem uma missão. O próprio escritor, evangelista João, escreve dizendo que o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo encarnou e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele é a própria palavra de Deus. Outra afirmação é que o nome do nosso Senhor seria chamado Emanuel, que é Deus conosco, presença contínua de Deus no meio do seu povo. Então, Deus conosco. E quando Cristo se faz carne, ele se faz carne com o objetivo que é a expiação dos nossos pecados. Isso porque, para expiar os nossos pecados, era necessário que ele fosse santo e que a sua natureza não tivesse nenhuma ligação com o pecado. Porque Paulo diz, todos pecaram. Isso significa que, aos olhos de Deus, ninguém foi achado perfeito, ninguém foi achado justo a ponto de cumprir essa missão. Mas o Santo de Deus, Jesus, o próprio Senhor e Salvador, ele se ofereceu. Cristo não morreu, ninguém matou a Cristo, mas ele se ofereceu para que realizasse a obra de expiação pelos nossos pecados. Isso é, levar a culpa dos nossos pecados e apagar os nossos pecados, nos tornando justificados diante de Deus. Então, essa é a obra de expiação, é apagar, é limpar, purificar os nossos pecados. Por isso que Jesus encarna, e esse é o primeiro começo do reino de Deus. Em segundo subponto, nós temos a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. E aí, quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus tem uma mensagem. E a primeira pregação que Jesus faz a respeito da mensagem do reino de Deus foi chamando os homens ao arrependimento. Então nós conseguimos entender que para receber esse reino, porque Jesus disse que é chegado o reino, para recebermos esse reino, é necessário, em primeiro ponto, arrependimento. É necessário arrepender-se. Vale salientar que, antes que Jesus iniciasse seu ministério, o Senhor enviou João Batista para batizar com água, e a mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, João veio com essa mensagem, que é a mensagem do reino, e Jesus, quando inicia o seu ministério após a tentação no deserto, ele vem com a mesma mensagem. A mensagem do reino é chamar os homens ao arrependimento, porque o arrependimento vai fazer com que recebamos o reino de Deus. O arrependimento é justamente o desejo de mudar e de não voltar a praticar aquele ato. Isso é arrepender-se. Então, recapitulando de forma bem clara, para que a gente possa entender, a mensagem do reino é arrependimento. A mensagem do reino não é essa pregação simples, essa pregação rasa, essa pregação né, da prosperidade. Não, a mensagem do reino é essa, é arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. E para você poder adentrar o reino de Deus, o primeiro estágio, ou a primeira função que você deve cumprir é arrepender-se dos seus pecados. Arrepender. Deus está chamando nós, até mesmo a igreja, e os perdidos, que eles se arrependam e conheçam a luz do Evangelho. Então, essa é a mensagem do reino. A mensagem do reino é o arrependimento, é crer nas obras de Jesus. E é interessante que o próprio Jesus prega essa mensagem, os apóstolos pregam essa mensagem, a igreja do primeiro século continuou pregando essa mensagem, os pré-reformadores pregaram essa mensagem e a igreja deve seguir pregando essa mensagem. A mensagem do reino é: arrependei-vos e crede no Evangelho, né?
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Terceiro, nós temos os valores do reino. O Sermão do Monte revela a ética de Deus, que destaca-se o necessário controle da ira, fuga da imoralidade sexual, casamento indissolúvel, honestidade ao falar, o não revidar as ofensas, a esmola, a oração, o jejum, a partir de um coração sincero, não julgar os outros, o alerta sobre 2 caminhos, a advertência contra os falsos profetas, exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. A mensagem de Cristo foi uma mensagem diferente. Cristo não veio para apenas dizer para os homens: continue fazendo o que vocês estão fazendo, que está ótimo. Não, Jesus veio com uma mensagem dizendo: é hora de mudar. Se a gente quiser evoluir e receber o reino de Deus, nós precisamos nos adequar aos valores de Deus. E quais são os valores de Deus? Tudo aquilo que está escrito no Sermão do Monte. Esses são os valores de Deus para todos os homens, para a igreja. Então, que nós venhamos aprender e conhecer isso para que a nossa vida seja plena em Cristo. Segundo ponto da lição, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo e afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do Evangelho do Reino, a percepção espiritual de tanto os judeus quanto os gregos era limitada, era legalista e também era supersticiosa. As bênçãos de uma vida no reino é remissão dos pecados, perdão de dívidas, é anulação de sentença. Esse é os benefícios do reino de Deus para os homens. Antigamente você era escravo da lei, escravo do pecado, porque pela lei vem o pecado. Então, Cristo ele vem realizar uma obra, remir os pecados dos homens e colocar eles numa condição aceita. Olha só, pecadores é visto por Deus como fugitivos, como fora da lei, mas pela obra expiatória de Jesus, ele morre na cruz, nos estabelece numa posição aceita diante de Deus, justificados por seu sangue, e agora nós somos enxertados na videira, e Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Nós somos enxertados na videira e nós agora temos participação, sendo filhos por adoção, herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo. Para quem era foragido da lei, para quem era pecador, que não tinha direito à salvação, a obra das bênçãos de uma vida de Deus é realmente ter o perdão pelos nossos pecados. Isso só foi efetuado através de Jesus, remindo os nossos pecados na cruz. Então, precisamos para entender que essa é a maior bênção do valor do reino de Deus. A maior bênção do valor do reino de Deus não é enriquecer. A maior bênção do valor do reino de Deus não é crescer e ter fama. A maior bênção do reino de Deus é entender que fomos justificados por seu sangue. Deus, isso é a maior graça. Isso é o maior poder. Eu digo que o maior poder do evangelho não é as pessoas enriquecerem, não é as pessoas pularem e entrar em êxtase. O maior poder do evangelho não é um morto ressuscitar, mas o maior poder do evangelho é alguém que está morto para os seus pecados, reconhecer o sacrifício de Cristo e aceitá-lo, arrepender-se. Então, essa é a maior bênção de uma vida no reino. Entender que fomos justificados pelo sangue de Cristo e que nós não temos méritos alguns ligados a isso, que isso é apenas a graça de Deus se revelando para nós. Então, essa é a maior bênção. Por isso que esse evangelho que é pregado aí é um evangelho que anula a bênção de uma vida no reino. Então, precisamos ter muito cuidado. Segundo ponto, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo, éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Deus, em Cristo. Deus concedeu aos seus filhos dádiva de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo. Com o resultado de nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, a vida eterna.
ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. O propósito da remissão dos pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma, toda a glória exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo que exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, entenda, porque Paulo fala isso a respeito da salvação. Ele fala: temos, porém, esses tesouros em vaso de barro para que a excelência da glória seja de Deus. Então, precisamos entender que esses filhos adotados e herdeiros de Deus está inserido a um grande alvo. E a Bíblia dessa salvação, nós fomos enriquecidos com bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Irmãos, então, entender as bênçãos do valor de reino está muito além de dinheiro, está muito além de fama, está muito além de crescer. A maior bênção do reino de Deus é isso aqui. É não ser ninguém na esfera espiritual, é não ser ninguém na esfera material, mas ser um Deus que se importa, um Deus que é misericordioso, que por sua graça e vontade, porque não existe nada em nós que faça Deus realizar as obras que fez. Não existe nada em nós. Nós não somos atraentes, nós não somos atrativos. Não existe nada em nós que faça Deus fazer tudo o que fez para nos trazer para perto. Isso é amor, é graça. Não dá para entender, não dá para compreender. É a graça de Deus. Então, ele faz tudo isso, ele nos inclui na promessa de Abraão, ele nos dá a vida eterna, ele nos transforma, nos lava, nos purifica, nos enriquece com bênçãos espirituais. Ele nos dá a filiação, nos dá a herança, e tudo isso para louvor e glorificação do seu nome. Então, a nossa vida precisa ser um louvor e glorificação ao nome do Senhor, porque Ele fez todas essas coisas, porque Ele ama-nos, e Ele tem um desejo muito grande de nos manter perto, e Ele não quer que nós nos perdamos. Então, essa é a maior bênção do reino de Deus. E entender que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Que o reino de Deus não é a riqueza, não é a fama, não é a promoção. O reino de Deus está ligado a tudo que Deus fez por nós e que nós, participando dessas obras, possamos anunciá-las ao mundo, ao fim de que elas também sejam participantes. Este é o ciclo do reino de Deus. Em terceiro ponto da lição, nós temos os males de uma vida no mundo. Já que nós falamos sobre o reino de Deus e as bênçãos do reino de Deus, agora nós vamos falar sobre os males na vida no mundo. Primeiro, a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é servidor do pecado, é um escravo, é alguém que tem um jugo que está sobre as suas costas, e o pecado o faz todo dia trabalhar e viver para o pecado. Tem também o salário, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que vivem escravizados pelo pecado, sem desejo algum de mudança, de arrependimento, eles receberão no final do dia ou no final do seu trabalho o seu salário. E a Bíblia diz que é a morte. E essa morte se condiciona a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Esse salário é muito pesado. Aí nós podemos ver a clara referência do poder do Evangelho. Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus fala sobre libertação, ele fala que existe alguém preso, encarcerado, escravo, porque senão não haveria liberdade, não haveria soltura, e o ministério de Jesus está baseado nisso. Lá no texto de Isaías 61, ele ungiu o Senhor para pregar, para abrir a cela aos presos, para desencarcerar os descarcerados, e é justamente esse encarceramento do pecado que escraviza os homens no seu pecado, e ao final da sua vida, se não houver libertação, ele ainda recebe um salário pesadíssimo que ele não gostaria de receber. Mas Cristo, através do seu evangelho, da sua palavra, está chamando os homens ao arrependimento, a fim de que eles se libertem dessa escravidão do pecado e encontrem as bênçãos do reino de Deus, que é ser participante direto da filiação e ser um herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Segundo, filhos da ira e condenação eterna, as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira.
refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus. É interessante que, filhos da ira e da condenação, Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê será salvo e for batizado será salvo. Mas a primeira condição para a salvação é crer em Jesus. E aquele que não crê já está condenado. Isto é, já está condenado porque, além de Jesus, não existe outra pessoa que possa mudar os nossos estágios da morte para a vida, da condenação para a salvação. Somente Cristo efetuou essa obra. Então, quem não crê em Jesus não terá salvação, não será salvo, porque além dele, fora dele, não há outra pessoa que possa o salvar. Somente Jesus deu sua vida, esvaiu seu sangue para realizar a obra da expiação. Só ele é o santo, só ele é o justo, só ele é o perfeito que pode fazer isso. E fez, executou. Nós precisamos crer na obra da sua salvação, porque se não cremos, a condenação já é certa. Nós já estamos condenados, porque se não cremos na mensagem do reino, que é a salvação através do sangue de Jesus, nós já estamos condenados ao inferno. Se fecharmos os nossos olhos hoje, nós já estamos condenados, não há outra saída que possa mudar a nossa vida da morte para a vida, da condenação para a absolvição, para a salvação. Não existe outra pessoa que possa fazer isso. Então, pelo pecado, nós já estamos destinados à ira. Cristo, com o seu sacrifício, é aquele que rasga a sentença dizendo, eu projeto um novo caminho para você. O seu caminho que estava destinado à ira, eu rasguei porque meu sangue te comprou. Então, agora você tem direito a participar da herança de Deus. Você tem direito a ser filho, chamado filho de Deus. Mas quando nós estamos no pecado e nós não abrimos a mão para a gente abandonar o pecado e viver essa bênção da salvação, nós estamos vivendo passível de condenação. E isso resulta na incredulidade, que é o clímax da rebeldia, que resiste à salvação ofertada por Cristo, né? E essa é uma obra que foi operada por Cristo, mas o convencimento pelo Espírito. E aí Estevão diz aos judeus, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando fala ao seu coração através da mensagem, assim mesmo você resiste, você está resistindo ao Espírito Santo, rejeitando a salvação, logo só resta para você a condenação. Assim, nós somos exortados, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso está dizendo que nós precisamos perseverar, continuar crendo, continuar obedecendo, continuar buscando, se nos santificando, porque sem isso nós não conseguiremos perseverar até o fim. Que a Igreja de Cristo nesse tempo saiba entender o reino de Deus e possa prosseguir fazer o reino de Deus crescer ainda mais e mais, passando por um dos valores de Deus e, melhor, vivendo os valores de Deus na nossa vida cotidiana, tá bom? Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou pedir para você que chegou aqui, não é inscrito, ainda não se inscreveu, clique no botãozinho vermelho inscrever-se, no sininho das notificações para você receber conteúdos novos e não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom? E compartilhar para nos ajudar a fazer esse vídeo crescer. Nós já batemos 500 inscritos, queremos bater 1.000 inscritos até o final do ano, então nos ajude aí nessa meta, tá bom? Até o final do ano vamos bater 1.000 inscritos aqui no canal para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai me ajudar demais e a eternidade vai recompensar você, tá bom? Eu te vejo no nosso próximo vídeo do canal. Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, uma ótima escola dominical na sua congregação e que Deus te abençoe, te fortaleça e te mantenha firme no Evangelho de Jesus, tá bom? Um cheiro, um abraço e até.